Paz do Senhor, tudo bem? Vamos estudar mais uma aula do discipulado. Hoje vamos estudar a terceira lição do segundo módulo, que tem por título O Discípulo e a Tentação. Vamos iniciar fazendo uma breve oração? Ó Deus, obrigado, Senhor, por mais uma aula do discipulado e assim podemos estudar a Tua Palavra. Peço a Tua bênção e a Tua presença e fala com aquelas pessoas que irão assistir esta aula, que tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Diz assim um texto bíblico: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Tiago, capítulo 1, versículo de número 13. A introdução ela diz assim: por intermédio da tentação, o pecado entrou no mundo. Ela não procede de Deus, mas é permitida por Ele, até o ponto que você possa suportá-la, para provar o seu grau de obediência e amor à sua palavra. Veja o que diz Tiago: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago 1,12. Mas afinal de contas, o que é tentação? São pensamentos que invadem a mente humana e tentam seduzi-la para a prática do mal, que contraria a vontade de Deus. É, portanto, de procedência maligna. Ela não se constitui em pecado se não for consumada. Às vezes, surge como algo vantajoso, ou seja, uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Neste momento, você pode examiná-la se constatar de ceder àquela vontade, será o único prejudicado. Então, tentação é algo que mostra-se algo vantajoso naquele momento, né? Algo que você pode se dar bem. São pensamentos, são sentimentos que vêm naquele momento para, assim, praticar algo que desagrada ao Senhor, né? Um pecado. Então, a tentação, ela tem origem na mente, é um tipo de sedução, é um tipo de atração, é algo que no momento ele pode ser até bom, mas no final vai ter consequências. Então isso é tentação, tá certo? Vamos entrar aqui no primeiro tópico. Vamos falar os agentes da tentação, ou seja, quem são os agentes que tentam o ser humano? Primeiro ponto, o diabo. Lúcifer era o ser celestial de maior projeção entre os anjos criados por Deus. Desejoso de tornar-se igual ao seu Criador, formou um bem equipado exército angelical e marchou contra o Todo-Poderoso. Derrotado, foi destituído da sua glória, e de anjo de luz, o significado do seu antigo nome, transformou-se em príncipe das trevas, e foi expulso da presença do seu Senhor. Indignado, declarou-se o maior inimigo de Deus, e passou a ser chamado de Satanás, que significa adversário. Consumado pela inveja, o diabo arquitetou um plano para derrubar o homem, o ser criado em imagem e semelhança de Deus. Então, o primeiro agente da tentação chama-se diabo, Satanás, que antes era Lúcifer, né, o portador da luz, que, segundo a própria Bíblia, diz lá em Isaías 14, a partir do versículo 12, que ele diz: subirei, estabelecer meu trono acima do Altíssimo. Então, ele quis tomar o lugar de Deus, né? A criatura queria tomar o lugar do Criador. E aí nós sabemos que Deus, né, por ser onisciente, porque ninguém pode pegar Deus desprevenido. Quem é que pode pegar alguém que tem a onisciência desprevenido? A onisciência de Deus é a capacidade de ele saber das coisas antes de acontecer. Então Deus já sabia. Quando Lúcifer chegou lá, arquitetou, Deus já estava aguardando, né, para assim ele ser derrotado e expulso do céu, juntamente com a terça parte dos anjos que o seguiram. Então ele foi derrotado. Não satisfeito, ele tornou-se o pior inimigo do ser humano, porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Veja bem, o diabo, ele não tem raiva de ti porque você é pobre, porque você é rico, porque você é da classe média. O diabo não tem raiva do ser humano porque ele é branco, ou é preto, ou é homem, ou é mulher. Não, o diabo ele tem raiva do ser humano porque ele existe, independente da religião. O diabo ele odeia o ser humano. Então, quando
quando ele consegue atingir o ser humano, destruindo a vida dele, até mesmo ceifando a sua alma, levando para o inferno, ele é uma maneira dele atingir Deus. Porque como ele não conseguiu atingir Deus diretamente, ele foi derrotado, então quando ele consegue atingir a criatura, ele sabe de uma certa forma está atingindo o Senhor. E quando ele age para atingir um ser humano, ele começa pelas tentações. Então, ele é o primeiro tentador, chama-se o diabo da raça humana. Ele odeia o ser humano. Deu para entender? O segundo ponto, qual é o segundo agente tentador? Qual é o segundo? O mundo. O apóstolo João escreveu o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. A expressão final deste versículo diz que todo mundo está no maligno. Isto significa que Satanás, ao ser expulso do céu, estabeleceu a sua morada nos ares, de onde comanda as ações dos demônios entre os homens. Então, a fertilidade da mente humana, irrigada pela maldade satânica, tem criado meios que chamamos de mundanismo, os quais conduzem a humanidade à perdição. O segundo agente da tentação chama-se o mundo. O mundo não está servindo ao planeta Terra que nós moramos, mas sim um sistema que é governado e direcionado pelo diabo. Que ele manipula, como o texto fala, o mundo inteiro já é maligno, está falando um sistema que governa o mundo. Porque o diabo, quando ele foi expulso do céu, ele estabeleceu a sua morada nas regiões celestiais. E daí que ele comanda, interferindo na humanidade, através das tentações. Pela a mente humana, que também está propícia às coisas ruins, então é um cenário perfeito para ele agir, e aí, através do sistema do mundo, levar as pessoas à tentação, ao pecado. Em 1 João capítulo 2, versículo 15 também diz: não ameis o mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o que é esse sistema do mundo, esse sistema mundanismo que nós chamamos? São aquilo que, muitas práticas que as pessoas fazem como uma coisa tão comum e natural, que desagrada a Deus. Por exemplo, se prostituir, usar bebida alcoólica, fumar, se drogar, mentir. São práticas que as pessoas fazem com a naturalidade, mas que diante dos olhos do Senhor isso é pecado. Né? Então, são coisas que o sistema que o inimigo introduziu na humanidade, o sistema, esse mundanismo, que tem levado muitos à prática da tentação e do pecado. Ok? O terceiro agente tentador é a carne. A sensualidade manifesta-se através da carne. Ela declara guerra ao espírito que deseja agradar a Deus. É sempre a vencedora. Só conseguimos vencê-la através da mortificação, alcançada por intermédio da oração, consagração e do jejum. Então, o terceiro agente tentador é a carne. Carne aqui não está falando desse tecido humano não, tá? Carne, aqui o texto está se referindo à vontade pecaminosa humana, a natureza pecaminosa que existe no ser humano, certo? Que leva o homem à tentação. Em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, o apóstolo Paulo, ele escreve lá sobre as obras da carne. O que é que a carne faz, essa natureza pecaminosa, o que é que ela deseja? Ele fala lá sobre prostituição, lascívia, né? Impureza, inimizades, bebidas, glutonarias, né? Idolatrias. Então ele fala uma grande obra, vários itens que são obras da carne, que quem pratica essas coisas está cedendo à tentação e está desagradando a Deus. Então a carne, que é a natureza pecaminosa que é no homem, também é um agente tentador. Entendeu? Vamos lá. Agora vamos entrar no segundo tópico. A tentação se manifesta através de que forma a tentação se manifesta no ser humano? Primeiro, através do corpo. O homem possui necessidades básicas. E por intermédio dos instintos de sobrevivência, ele procura satisfazê-la. Até aí, tudo bem. Não há nada de anormal nisso. No entanto, o corpo se torna um dos principais veículos da tentação consumada, por causa do desejo desenfreado que domina e, consequentemente, o pecado. Então, aqui está falando do corpo, é uma maneira onde as tentações se manifestam.
A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E aquele que destruiu o seu corpo, Deus vai destruí-lo. Que é o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, Deus vai destruir. Então, a tentação ela se manifesta através do corpo. Né? Eu sei que a gente tem necessidades básicas de sobrevivência, comer, beber, isso é coisas naturais, né? Mas existem outras práticas que são pecado, que se manifestam através da tentação. Por exemplo, o sexo fora do casamento, né? O adultério, a fornicação. O adultério é quando há uma relação extraconjugal, quando o homem ou a mulher faz relação com outra pessoa que não seja seu marido ou sua esposa. Já a fornicação é uma relação sexual entre jovens, entre solteiros, que também a Bíblia condena essa prática. Né? A bebida alcoólica se manifesta também através do corpo, a droga, né? O fumo. Então, é através da tentação no corpo que se manifesta o pecado. Né? E ele é usado também o corpo como agente de tentador. Então, o corpo ele é usado sim para a prática da tentação, para consumar a tentação. O segundo a maneira que a tentação se manifesta no ser humano é através da alma. Sabemos que a alma se manifesta com o mundo exterior através dos sentidos. Ela também precisa ser lavada pela palavra de Deus para alcançar a autêntica purificação. Por isso, o apóstolo Paulo, ao escrever a segunda carta aos Coríntios, demonstrou sua preocupação. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Então, outra maneira que a tentação se manifesta no ser humano é através da sua alma. E o que é a alma? A alma é uma parte material do ser humano, como o espírito, né? É a parte material, que é o centro da vontade, dos sentimentos e da inteligência. Então a alma é o que? O centro da vontade, dos sentimentos e da inteligência. E através da alma que ela se manifesta com o corpo, com o mundo exterior, através dos 5 sentidos que nós temos, que é a visão, a audição, né? Olfato, paladar e tato. Então, a alma é uma parte material do ser humano, que, através da alma contaminada, né, a mente humana contaminada, gera a vontade dele e ele vai efetuar, através da sua alma, o pecado. Entendeu? Porque o ser humano sem alma, ele não passa de um corpo, um pedaço de carne, que está me fazendo eu interagir com vocês, é porque dentro de mim é uma alma, né, que torna esse corpo habitável e vivo. É a alma. Então essa alma também é um agente da tentação. Deu para entender? O terceiro maneira que a tentação se manifesta é através do espírito. O espírito e a alma são inseparáveis e constituem o homem interior. Se este não for convertido, os dois elementos que o compõem contribuem para a consumação do pecado através do corpo. Por isso é necessária a atuação do Espírito Santo na limpeza do coração humano. Então, existe também o Espírito. Alguém pode pensar, mas a gente não é só corpo e alma? Não. Somos corpo, alma e espírito. Somos uma tricotomia. 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo fala: santificai o vosso espírito, alma e corpo. Segundo aqui o comentarista, ele fala que alma e espírito são inseparáveis. Já outros dizem que alma e espírito são separados. Né? Eu só sei que a alma e o espírito existe. Se eles se separam ou não, já é outra situação. Mas também faz parte da parte material. E o nosso espírito é o primeiro que tem contato com Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é espírito, João 4:23. E também Romanos 8:16 diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o espírito do homem é o primeiro contato com Deus. Quando nós estamos em comunhão com Deus, esse contato, isso vai refletir na nossa alma e no nosso corpo. Agora, se o meu espírito está morto espiritualmente, não tem contato com Deus, perdeu a comunhão com Deus, o meu espírito estará corrompido. E isso vai refletir na minha alma, que vai levar também o meu corpo às práticas das tentações. E serei vulnerável às tentações, cometerei pecado. Porque o final da tentação é o pecado. Deu para entender? Ok. Vamos entrar agora no terceiro tópico. Como vencemos as tentações?
o diabo é o mentor da primeira tentação no Jardim do Éden, ocasião em que os nossos primeiros pais acreditaram nas palavras dele e foram destituídos da glória de Deus. Hoje, com a ajuda do Espírito Santo e revestido de poder, temos de resistir às astutas ciladas de Satanás, que investe contra nós para nos derrubar. Primeira coisa nós temos que fazer para não cairmos em tentação, para vencer as tentações, nós temos que resistir. Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então, a primeira coisa a fazer é resistir o diabo. Mas para você estar apto a resistir o diabo, você tem que estar primeiro se sujeitar a Deus. Se a minha vida não estiver sujeita à palavra de Deus, ao Senhor, eu não terei força para resistir o diabo. Então, o diabo não vai fugir de mim. Eu cairei na tentação dele. Então, é preciso ter uma vida sujeita ao Senhor para resistir o diabo. Tá certo? Segunda forma de vencer a tentação é fugindo. Segunda forma, fugindo. Há um ditado popular que declara: mente vazia, oficina de Satanás. É um ditado popular, tá, gente? Deixar bem claro aqui, não é que a Bíblia diz. É um ditado popular, né? Mente vazia é a oficina do diabo. Estejamos sempre ocupados na realização de alguma coisa boa, para que o diabo não se aproveite da situação e nos introduza a tentação. Então, tem outras situações, nós temos que fugir. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 diz: fugir de toda aparência do mal. E a Bíblia só ensina de fugir daquilo que é mais forte do que nós. O diabo, se você já comeu com Deus, resista a ele, ele vai fugir de você. Agora, tem outras situações que nem a nossa natureza pecaminosa, aí nós temos que resistir. Nós temos que fugir, melhor dizendo. Paulo dá o conselho para Timóteo, 2 Timóteo 2,22, foge também do desejo da mocidade. Eu quero citar aqui o exemplo de uma pessoa que fugiu literalmente da tentação, foi José. José, filho de Jacó lá no Egito, né? Quando ele estava morando na casa de Potifar, ele estava cuidando da casa de Potifar. A mulher de Potifar, que devia ser uma bela mulher, tacou os olhos no jovem e queria se deitar com ele. E existe uma situação que estava só os dentro da casa, uma oportunidade, ela agarrou José e disse: olha, deita comigo, eu quero você. E José, para não cair em tentação, porque ele era um jovem também, né? Foi o que ele fez, ele correu literalmente, deixou a roupa, a capa dele na mão dela e correu, fugiu para não cair em tentação. Porque talvez se José tivesse ficado lá, a história teria sido outra. E foi o que ela fez com raiva de José, começou a gritar e acusou José que queria violentá-la, estrupá-la, né? José foi preso por isso, mas Deus honrou ele, tirando de lá para ser o governador do Egito. Então José, ele só venceu porque ele fugiu. Tem situação nós temos que fugir da aparência do mal. Tá certo? Terceiro ponto, reavaliando-se. Terceiro ponto, a terceira maneira de vencer as tentações é se reavaliando. A cada dia que se passa em nossa vida, devemos fazer uma introspecção para constatarmos qual o grau do nosso crescimento espiritual. Se algo nos impede de sermos mais santos hoje do que fomos ontem, é momento propício de mudarmos de atitude, a fim de que a nossa santificação seja constante até o fim da nossa jornada aqui na terra. Então, outra maneira de vencer a tentação é se reavaliando-se. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, diz assim, aquele que é santo, se santifique mais. Então, a gente fazer uma autoanálise da nossa vida, dizer, calma, o que é que eu preciso melhorar? Calma, essa área aqui eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar isso, eu tenho que abandonar aquilo, eu tenho que começar a fazer isso que agrada a Deus. Então, nós temos que sempre estar nos reavaliando. Para quê? Para não cairmos em tentação, para vencermos as tentações. Tá certo? Como a palavra de Deus diz, aquele que é santo, se santifique mais. Então, eu tenho que melhorar mais a minha vida com o Senhor, vivendo em santidade, para não cair em tentação. O próprio Jesus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, eu preciso estar me reavaliando a minha vida em comunhão com Deus para vencer as tentações. Glória a Deus. Vamos entrar aqui agora nas 5 perguntas da lição. Primeira pergunta: quem introduziu a tentação no mundo? Primeira pergunta: quem introduziu a tentação no mundo? Segunda pergunta: quais são os agentes da tentação?
Segunda pergunta, quais são os agentes da tentação? Terceira pergunta, por intermédio de quem se manifesta a tentação? Terceira pergunta, por intermédio de quem se manifesta a tentação? Quarta pergunta, como vencemos a tentação? Quarta pergunta, como vencemos a tentação? Quinta pergunta, é um ato de covardia fugir da tentação ou é manifestada a vontade de Deus? Quinta pergunta, é um ato de covardia fugir da tentação ou é manifestada a vontade de Deus? Então essa foi a quinta lição, tá? Que Deus abençoe sua vida. Se Deus quiser, na próxima lição estaremos estudando sobre o discípulo e a impureza, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau.